Mais uma vez com você, professor Isaías, trataremos hoje função tangente. A função tangente, a lei de formação é y igual a fx igual a tangente de x. Essa é a função padrão que nós vamos analisar. Novamente no ciclo trigonométrico, o eixo da tangente é a vertical, paralela ao eixo y. E nós temos o domínio dessa função aqui com algumas restrições. Por isso, vamos à análise. Vamos para construir o gráfico, jogar valor ângulo zero. Se x for zero, a minha tangente, que é essa reta que eu vou utilizar a régua, a minha tangente vale zero. Aí, esse girar aqui, ó, no sentido anti-horário, vai determinar a tangente. Ele é fixo na origem. Tá? Esse movimento aqui vai determinar a minha tangente. E a tangente é o valor desse segmento aqui, ó. Tangente de 45, que é π sobre 4. É esse segmento aqui, ó. Eu posso chamar de A até B. Para 45 graus, que é π sobre 4. Então, o comprimento está em cima desse eixo da tangente aqui. Observe o seguinte. Tangente de zero, resultado é onde que cortou o eixo da tangente? No zero. Tangente de 45, que é π sobre 4, vai cortar no 1. Se quiser analisar mais detalhe ainda, você vai analisar a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Então, se eu jogar π sobre 6, que é 30 graus, eu vou obter raiz de 3 sobre 3. Ótimo. Depois, eu vou para 45 graus. Novamente girando no sentido anti-horário. 45 graus, a tangente corta aqui. Ó. Tangente de π sobre 4 é igual a 1. Mais 30 graus. Aqui eu tenho 30 graus, 45, vamos analisar 60 graus. Se eu analisar a tangente de 60 graus, observa que aumentou o meu segmento na tangente. Esse comprimento aqui é a raiz de 3. Daqui até aqui. Valor tangente, raiz de 3. Então, tangente de π sobre 3, que é 60 graus, é igual a raiz de 3. Agora chega num detalhe que é muito interessante, muito importante, que eu tenho que tomar muito cuidado. Justamente onde há restrição de domínio. À medida que eu vou aumentando o ângulo aqui, eu vou tendo um valor maior para o segmento da tangente. Esse segmento aqui que eu citei agora há pouco. Daqui até aqui. Está só aumentando. Imagina, ele vai até o infinito positivo. Já a tangente também vai até negativo. Infinito positivo. Mas chega um momento em que o eixo da tangente fica paralelo a essa análise, essa régua aqui. Ó. E quando ele fica paralelo, eu não consigo. Não há como duas retas paralelas se encontrarem. Então veja bem. Até aqui, ela se encontra bem próximo do infinito, com a inclinação mínima, lá em cima. Mas chegou ao paralelismo aqui, não há tangente, ou seja, concluímos o seguinte, que em π sobre 2 não existe tangente. E aí, quando eu retornar a essa análise aqui de 3π sobre 2, eu me deparo com a mesma situação. Quando eu girar, girou, quando girar e chegar aqui, novamente, fica paralelo ao eixo da tangente. Então, tem uma restrição de domínio. Vamos esboçar isso aqui no gráfico. Coordenada 0, 0. Coordenada 0, 0. Eu venho e marco aqui. A coordenada π sobre 6 e raiz de 3 sobre 3, eu marco aqui. π sobre 6, raiz de 3 sobre 3, marco aqui. Lembrando que raiz de 3 sobre 3 é 0,57, é bem próximo de meio. π sobre 4 e 1, π sobre 4 e 1. Aqui. Outra análise.
π sobre 3 e raiz de 3. Raiz de 3 é 1,72 lá em cima. E π sobre 3, 60 graus. Lá em cima. Está aí a análise. Agora, como ele não existe tangente para π sobre 2, mas um valor muito próximo de 90 graus, que é π sobre 2, quando tende a π sobre 2, eu ainda tenho a imagem para esse domínio. Mas, quando a imagem é π sobre 2, quando o domínio é π sobre 2, não há imagem para esse domínio. Então, aqui eu vou fazer uma reta. A gente costuma falar de assíntota assim, em cálculo, mas praticamente a gente pode dizer, ela é protegida, ela nunca é tocada. Então, meu eixo da tangente aqui, sobe, subiu, subiu, e tende a tocar nessa reta, mas nunca toca, porque nesse momento não existe tangente. Ela é cíclica, eu vou seguir a mesma critério para cá, e observe o seguinte, de π sobre 2 até π sobre 2, de 0 a π sobre 2, eu tenho valores para tangente. Depois, quando eu volto a ter tangente de novo, eu vou para o outro quadrante, vou para o segundo quadrante. Saio daqui e vou para cá. Aí eu retorno a minha função. Então, em π e 0 são raízes. Só vamos jogar mais um ponto para você ver. 3π sobre 4, 3π sobre 4. Aqui é 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Olha o valor da tangente, ó. Menos 1. Ok? 3π sobre 4, menos 1. Ela volta para cá. Ó. Certinho? Aí o π. Vamos jogar o π então. Quando você vem para o π, olha aqui meu valor da tangente, ó. 0. Ela torna-se raiz aqui de novo. Então eu tenho esse movimento aqui. Aí está meu eixo, meu gráfico da tangente. Veja que de π em π, ela volta a ter o mesmo valor para a imagem. 0 até π, a imagem é 0. Quando for 2π, eu vou ter a imagem 0 de novo. O que eu posso concluir com isso? Que isso é a distância, essa distância é a distância do período. O período da minha função tangente é igual a π. Então, de π em π, eu volto a ter a mesma imagem. Então, em π sobre 2, existe restrição para o domínio. Não existe a tangente em π sobre 2. Quando eu dou mais meia volta, novamente, eu deparo com outro valor que não há imagem para domínio 3π sobre 2. Esse aqui não faz parte do domínio 3π sobre 2. Novamente, a tangente não existe aqui. Então, a cada π, cada meia volta, eu me deparo com situações que não existe tangente. Então, a tangente é o seguinte, o domínio é x, que pertence aos reais, onde esse domínio, esse x, tem que obrigatoriamente ser diferente de π sobre 2, mais esse número de volta multiplicado pela constante π, que está sobre o novo valor do ângulo. Aqui, por exemplo, é 270, mas quando eu falo 540, eu retorno aqui. Aqui, por exemplo, é 90, mas quando eu somo mais 360, 450, eu volto aqui de novo. E esse K é que me deixa generalizado o domínio. K é o número de voltas, meia voltas. No caso, se é meia volta, ele multiplica por π, e não por 2π, que seria uma volta. Então, esse K, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Claro? Novamente, tirar essa análise e passar para cá, do π, que é o período. Ótimo. A imagem da minha função tangente é essa imagem aqui. Essa está protegido, mas ele nunca toca. Tudo bem, nunca toca. Mas ele tende a tocar, a minha função. E se a gente continuar aqui, por mais que a gente ache que vai encontrar, eles nunca vão se encontrar.
Então aqui ele tende a menos infinito. Então ele parte de menos infinito e vai subindo. Então a imagem vai até, quando chega aqui ele não toca. Mas ele tende a tocar. Se tende, então, mais infinito. Mais infinito. Então a minha imagem, você pega isso aqui, comprime, você chega aqui, a imagem é aberto no intervalo infinito, negativo, eu não sei determinar infinito, e aberto no mais infinito. Estou dizendo o seguinte, resumindo, a função tangente, ela tem que ser maior ou igual a menos infinito e menor ou igual a infinito. Ok. O período, já analisamos, é o π. O período é quando a função volta a adquirir o mesmo valor. Então aqui, período é π. Ótimo. As raízes é o seguinte, é o zero da função. Ela foi zero quando foi x igual a zero. Ela tornou-se zero aqui, ó, em π. A gente não jogou no gráfico, não jogou na tabela. Tornou-se zero em π. Então, vai ser zero novamente em 2π. Então, de π em π, eu tenho a raiz da função tangente. Então, kπ é a minha raiz da função tangente, onde o k pertence aos inteiros. Ok? Depois de toda a análise, a gente vai analisar o crescimento e o decrescimento da função tangente. Nota o seguinte, essa análise aqui, ó, zero, aí na medida que eu vou aumentando meu ângulo, eu vou aumentando o valor também do comprimento da tangente. Primeiro, depois aumentou para esse, e aqui vai aumentando. A raiz de 3 e assim segue aumentando. Então, no primeiro quadrante, que é de 0 a π sobre 2, vem aqui comigo, por favor. Ó, eu estou subindo o morro. Então, a minha função aqui, no primeiro quadrante, ela é crescente. Eu não posso dizer, mas a função ela é crescente no segundo quadrante, mas aí eu tenho que separar, porque existe uma restrição aqui, ó, onde a tangente não existe. Depois, no segundo quadrante, a minha função é crescente de novo. Agora vem aqui. Sempre a minha função tangente está crescendo, olha aqui. Tanto para o primeiro quadrante, como para o terceiro quadrante. Agora vem aqui, parte daqui, não existe. Quando eu venho para cá, minha função adota o menos infinito, lá embaixo. À medida que eu vou aumentando o arco, ela vai aumentando. Mas não está diminuindo, não está diminuindo. Estou saindo de menos infinito, estou subindo. Chegou no menos 1 quando chega aqui. Menos 1. Então, no segundo quadrante e quarto quadrante, a minha função tangente é crescente. Mas eu não posso afirmar que ela é crescente de 0 a 2π, por conta da não existência da tangente nesses dois picos aqui, ó, em raiz 2, em π sobre 2 e em 3π sobre 2. Então, o que eu posso afirmar que ela é crescente? Eu posso afirmar que ela é crescente o seguinte, de 0 a π sobre 2, intervalo aberto aqui. De π sobre 2, intervalo aberto, a 3π sobre 2, intervalo aberto. Intervalo aberto em 3π sobre 2. De 3π sobre 2 a 2π. Ok? Ótimo. Agora, vamos analisar a função cotangente. Na função cotangente, nós vimos que o eixo da tangente era vertical. Na cotangente, o eixo é horizontal. Elas são inversas. A tangente é seno sobre cosseno e a cotangente é cosseno sobre seno. Então eu tenho a lei de formação para a função padrão, que é y igual a fx igual a cotangente de x. Vamos analisar essa função padrão. Ótimo. A mesma análise com a régua ou com o movimento de retas que passa pelo zero e pelo ângulo de análise, eu vou fazer com a função cotangente. Mesma análise da função tangente. Imagina essa reta aqui, ó. Aqui tem uma reta.
essa reta girando. 45 graus, cotangente 45 graus é 1. É esse valor aqui. Cotangente 45 graus vale 1. Assim como a cotangente de 5π sobre 4. Ambos têm a mesma imagem. Na função cotangente também tem os valores que o domínio, existe restrição para o domínio. Olha aqui. Aqui e aqui, ó, se eu passar uma reta aqui sobre o eixo X e tentar analisar isso com relação à cotangente, eu vejo que esse eixo é paralelo à cotangente. Se é paralelo à cotangente, não intercepta o eixo da cotangente. Então, nesses dois valores, e para os valores Kπ, que gira no sentido anti-horário, não há imagem para π e 2π e para a generalização de Kπ. Bom, vamos jogar valores, assim como fizemos no outro. Cotangente de zero. Então, a distância daqui até aqui, passa a reta, essa reta aqui não intercepta essa. Então, não há cotangente para zero. Não existe. Cotangente zero. Ótimo. Vou aumentar o ângulo. Eu vou para π sobre 30 graus, π sobre 6. Aqui em π sobre 6, o valor vai ser raiz de 3. Está lá na frente. Tanto para esse quanto para esse, o valor da cotangente é raiz de 3. Então, π sobre 6, raiz de 3. Mais um pouco inclinado, mais uma inclinação, 45. Cotangente, 1. π sobre 4, cotangente, 1. E π sobre 3, que é 60 graus. Cotangente, raiz de 3 sobre 3. Ótimo. Aqui também. Raiz de 3 sobre 3, 0,57, lá vai pedrada. Então, tem π sobre 3 se relacionando com raiz de 3 sobre 3. Ótimo. Chegou aqui, ó, ao contrário da tangente, existe cotangente. E aqui também. Ó, análise. Cotangente aqui, 0. Não vai nem para a esquerda e nem para a direita. Cotangente aqui é 0. Cotangente de π sobre 2 vale 0. Quando eu passar para o outro quadrante, a minha cotangente já fica negativa. Ó. Por exemplo, 2π sobre 3, que é 120 graus. A minha cotangente é menos raiz de 3 sobre 3. Nesse ponto, já começa a ficar mais negativo. Vamos aumentar mais um aqui para analisar. Tangente de 2π sobre 3 é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom para analisar. Ótimo. Colocar as coordenadas que obtemos, exceto essa que não existe, certo? Não há como representar, que não existe no gráfico. As coordenadas daqui para baixo vamos representar no gráfico. Coordenada π sobre 6 e raiz de 3. Raiz de 3 está aqui. π sobre 6, 60 graus, 30 graus, menor que 45. Então, está aqui. Ótimo. π sobre 4, cotangente vale 1. Ó, π sobre 4 se relaciona com 1. Ó, π sobre 4 e 1. Ótimo. π sobre 3, 60 graus. Relaciona-se com raiz de 3 sobre 3, a cotangente. Então, aqui π sobre 3, aqui é π sobre 6 e aqui é π sobre 3. Se relaciona com raiz de 3 sobre 3. Ao contrário da tangente, existe para o domínio π sobre 2, que a gente encontrou 0. Aqui. Ótimo. Ela vem, não encosta aqui, não existe a tangente aqui, ó, cotangente. A gente analisou, quando for 0, não existe. Então, eu vou fazer tracejado para a gente não tocar em Y. E vem lá próximo de encostar em Y, mas não encosta. Vem descendo, passa, passa. Quando chega aqui, faz outro contorno.
Aí quando chega em π, ela torna a não tocar. Ou de novo aqui, π. π está aqui. Tanto para zero como para π, a reta passa por aqui e ela é paralela ao eixo da cotangente, portanto não cruza com a cotangente, então não existe a cotangente nesses pontos. Ó, aqui. Então está aqui, ó. Período π. Ela volta a se repetir a partir de π, os seus valores de imagem. Então desce, vai até 3π sobre 2 e tende a tocar em 2π, mas não toca. Certo? Ótimo. Beleza. Então a função cotangente está esboçada. Vamos agora analisar análise desse comportamento dessa função. O domínio. Domínio. Pode ser todos reais? Não. Existem valores que a cotangente não traz imagem para determinados valores que contém no domínio. Então, esse domínio zero não pode fazer parte da função cotangente. E o que a gente tem que fazer? Eliminado. Então, x pertence aos reais. De tal forma que x não pode ser zero, não pode ser π, não pode ser 2π. E assim vai. Não pode ser 3π, não pode ser 4π. Então, a variação está, x tem que ser diferente de π, certo? Mais kπ. Por quê? Não pode ser π. Quando é que ele não pode ser de novo? 2π. O k é inteiro. 1 vezes π, π. π com π, 2π. Também não existe para 2π. Não existe para 3π, não existe para 4π, não existe para 5π e assim vai. Então, kπ, meia volta, sempre que em relação ao ponto de origem, que é 0 e π e 2π. Então, esse é meu domínio, com o k pertencendo aos inteiros. Ótimo. Imagem. A imagem da função cotangente é idêntica à imagem da função tangente. Também varia de menos infinito até mais infinito. Então, a imagem é aberto no menos infinito, aberto no mais infinito. São intervalos abertos. Período. Quando é que a função cotangente volta a ser o mesmo valor, volta a ter a mesma imagem? De π em π. Aqui ele tem mais infinito. Quando for π novamente, quando tender a π, porque não pode ser π, faz restrição de domínio, ele está de novo tendendo a infinito. Então, o período é π. Raízes. Raízes. Quando a função cotangente é zero? A função cotangente é zero aqui, a função cotangente é zero aqui, e isso por assim vai. De π sobre 2 até 3π sobre 2, eu estou somando 2π sobre 2, que equivale a π. Então, π sobre 2 mais π, de π em π, eu volto a ter a imagem zero, o zero da função. Então, o que caracteriza esse de π em π? O número de meia volta, que eu vou chamar de k. K é uma constante, multiplica π, que pertence aos inteiros. Então, se o k for 2, 2π vezes 2, 4π. Com π, 5π sobre 2. Quando for 5π sobre 2, de novo, ele volta a ser zero. Aí a função faz isso de novo. Claro? Bom, crescimento da minha função, eu vou analisar aqui. Ó, primeiro quadrante, o que acontece? Está aumentando o valor? Aumentando. Então, a minha função cotangente no primeiro quadrante, ela é crescente. Intervalo aberto em 2π. Por quê? Porque 2π não faz parte do domínio. Então, aberto em 2π, fechado em π sobre 2. Aí você fala assim, mas está crescendo? O ângulo sim, mas o valor da imagem não. A imagem aqui, ó, nesse ângulo pouco inclinado aqui que eu estou fazendo agora, é muito próximo de infinito. Se você for caminhando aqui até interceptar esse eixo aqui, vai ser muito distante essa intersecção. Aí, a hora que eu vou abrindo o ângulo aqui, ó, eu vou diminuindo o meu comprimento da cotangente. Ó.
Ó, faço isso aqui, vou diminuindo o comprimento cotangente. Então, o que está acontecendo? Minha função cotangente está decrescendo. Aí aqui existe, vale zero, aí ela volta a continuar decrescendo, ó. Decrescendo. Por quê? Porque aqui ela é zero. Aqui ela é menos raiz de 3 sobre 3. Então, 0 para menos 0,57, ela está decrescendo. Então, ela vai fazendo, abrindo o ângulo, ela vai decrescendo, ó. Cada vez mais afastando de zero. Se está afastando de zero, decrescendo. Aqui ela estava aproximando de zero, também estava decrescendo. Continua para cá. A mesma coisa. Já fiz a análise no primeiro quadrante, a mesma análise no segundo quadrante. Por quê? A função cotangente está ligada a esse segmento aqui, ó, que intercepta o eixo das cotangentes. Então, à medida que eu vou aumentando o ângulo, o que acontece com a minha função? Ela está decrescendo. Certo? Agora vem para cá, vamos ver aqui. No terceiro quadrante. Aqui o ângulo de 5π sobre 4. Qual é o valor da minha cotangente? Cotangente vale 1. Quando eu venho para cá, aumentou o ângulo, mas qual é o valor da minha cotangente? Raiz de 3 sobre 3. Diminuiu. Continua decrescendo. Vem para cá. 0. Aqui é 0. Faz a girada, deixa de ser 0 para ser negativo. Então, a minha função cotangente, ela é sempre decrescente. Ela é sempre decrescente. Agora, cuidado com a restrição. Ela não pode ser π e 2π e kπ. Então, ela é decrescente para todos os valores de 0 a 2π, com a exceção que seja diferente de π a 2π. E 2π. E mais o kπ, que vai coincidindo com esses pontos, novamente. Então, ela é decrescente, mas a análise é feita a seguinte. Primeiro e segundo quadrantes com intervalo aberto aqui, intervalo aberto aqui. Terceiro e quarto quadrantes com intervalo aberto aqui, intervalo aberto aqui. Ok? Feliz até aqui. Até a próxima.